E antes da gente entrar em como se descobre o chamado, eu penso que temos que responder os porquês antes de entrarmos no como e no qual. E eu acho que é muito importante fazermos isso porque vamos ver o que a gente quer abordar aqui. Qual é o meu chamado específico, como eu cumpro ele e como eu o maximizo. Vamos começar pelos porquês. Primeiro de tudo, vamos fazer a seguinte pergunta, certo? Por que é importante saber qual é o seu chamado específico, certo? A primeira razão pela qual é importante é manter o foco correto, certo? Para que você não seja empurrado em direções que são contraproducentes por causa das correntes da vida. Deixa eu te dar um exemplo disso. O cara que foi meu padrinho no meu casamento é um amigo muito próximo a mim. Antes mesmo de eu ser salvo, ele me ensinava a Bíblia em estudos bíblicos na universidade. Sexta-noite, lá estava a concordância, a Bíblia, não tínhamos computadores. Concordância, Bíblia e uma pizza do Dinos. Assim era a nossa sexta-noite na fraternidade, enquanto todo mundo lá fora se embebedava. Ele se formou em contabilidade. E a propósito, ele não é contador hoje em dia, é pastor. Esta provavelmente é uma razão principal para isso, mas ele estava trabalhando para uma grande indústria de petróleo. Se eu disser o nome, vocês conhecem, e essa corporação tinha uma filosofia que era: nós pagamos mais que qualquer concorrente. Eu tive uma oferta deles, e essa oferta pagava mais do que as outras 30 ofertas que eu tive quando eu estava me formando na minha universidade. Então, eles pagavam seus funcionários melhor do que qualquer um em toda a indústria, mas eles trabalhavam de 60 a 80 horas por semana. Então, ele era um contador naquela época, ele estava no escritório com outro contador jovem e estavam exaustos. Estavam, tomando café para ficar acordados, mas tinham que terminar aquele trabalho. E o meu amigo, chamado Matt, ele olha para o outro cara e diz assim: por que a gente está fazendo isso? E o amigo dele olha para ele e diz: dinheiro? E o Matt, de repente, pensou: eu sou um escravo disso. O que eu sou realmente chamado a fazer? E foi isso que fez ele buscar mais a Deus, e ele é pastor hoje há, 30 anos. Pastoreia uma grande igreja na Costa Leste, mas então, eu quero que vocês imaginem isso, ok? Se eu fosse um barco, vamos dizer que eu sou um barco, ok? E eu estou no oceano. Sabia que o oceano tem correntes? Eu nunca esqueço, um amigo nosso nos levou para pescar. Eu não sei se você estava, Arden. Sabe, a gente tinha que ficar nesse ponto específico para pegar algo, mas a cada 30 segundos a gente se afastava, e eu perguntava a ele que distância nós nos afastamos aqui. Ele dizia cerca de 100 metros. E eu pensava: a gente se afastou 100 metros. Eu falei 30 segundos, exagerei, era mais ou menos 1 minuto, certo? E a gente ia se afastando. Então, se você estiver num barco e estiver no oceano, sabe o que acontecerá? Você será puxado pelas correntes, ok? Levado de um lado para o outro pelas ondas. Mas se eu ligar o meu motor, o que acontece? Agora eu posso voltar para o meu lugar de pesca desejado, ou posso voltar para a doca, posso ir para onde quer que seja meu destino, e aquela corrente não vai me incomodar. Talvez sim, eu tenha que lidar com isso, mas aquilo não vai me impedir de chegar no meu destino final. É assim que as pessoas são na vida, pessoal. Sabem o que comanda a vida delas? É ganhar dinheiro e gerar renda, pagar contas, e elas estão existindo, não estão vivendo. Você não estará vivendo até fazer o que Deus te criou para fazer. Então, Salmo 37:23 diz assim, eu amo isso: o Senhor direciona os passos dos piedosos. Ele se deleita em cada detalhe das suas vidas. Oh meu Deus, eu estou pregando para mim mesmo e me alegrando aqui só nesse versículo, entende? Eu quero que você note, ele direciona, ele não força, ok? O diabo quer empurrar pessoas, ele quer forçar as pessoas. Mas Deus nunca pressiona ou força, ele direciona. Ou seja, depende de nós ouvir, certo? Então pense na direção do Senhor como um GPS. Esse meu amigo que tem um barco de pesca, quando acabamos de pescar, se ele dissesse: John, volte para a doca, ficaríamos ali a noite inteira até acabar o combustível? Porque eu literalmente não conseguia ver o horizonte, não tinha nem ideia de onde estávamos, mas ajustamos o GPS, ligamos aquele motor e aquele barco voltou para a doca de onde saímos. A direção de Deus em nossa vida é como um GPS. Então Deus tem um GPS interno em nós. E sabe o que é? É o chamado que Ele criou para nós. Lembra? Ele criou esse chamado, Efésios 2:10, de antemão, e vamos falar o quanto é essa antemão. Mas esse é o GPS, a direção do Senhor em nossa vida é o nosso GPS. Se formos intencionais, cumpriremos nosso chamado divino.
E ele está interessado. Eu quero que vocês notem a última parte desse verso, que diz: ele se deleita em cada detalhe. Agora, se Deus se deleita em cada detalhe da nossa vida, você não acha que ele está interessado em nossa vocação? Eu diria que sim, você também não. Segundo ponto, por que é importante saber seu chamado específico? Segundo ponto, você irá usar os dons que lhe foram confiados efetivamente? Isso é muito importante. Deus equipou todos nós com dons e sabe para que ele nos deu esses dons? Para nos ajudar a maximizar o que fomos chamados a fazer. Certo? Se você olha os dons e os chamados, a Bíblia diz, os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. E mais tarde nesse curso eu vou falar disso. Mas ele nos deu esses dons para nos ajudar a fazer o que fomos chamados a fazer. Veja, Romanos 12:6, eu amo isso. Diz, Deus nos deu diferentes dons para fazermos certas coisas. Para cada um de nós é uma coisa determinada, certas coisas. Bem, se observarmos nossos dons, eles podem operar em algumas áreas para as quais nós não fomos chamados. Certo? Tipo, ok, vamos dizer que eu tenho um carro de corrida e tenho um trator. Certo? Digamos que esse carro de corrida e esse trator representam nossos dons. Esse carro de corrida foi feito para correr numa pista de corrida. E aquele trator foi feito para trabalhar num campo. Mas digamos que o motorista do trator diga, rapaz, mas o que é popular mesmo é carro de corrida, 150 mil pessoas assistem todo dia. Eu quero dirigir meu trator numa pista de corrida. Adivinha, você pode dirigir um trator numa pista de corrida. Você não será muito eficiente, todo mundo vai te dar uma surra, mas você pode fazer. Agora imagine o piloto do outro carro. Eu quero estar no campo, quero arar o campo. Sabia que um carro de corrida pode trabalhar num campo? E talvez até arraste alguma coisa. Ok? Mas ele não está na área para a qual foi efetivamente criado para maximizar o seu potencial. Então Deus nos dá esses dons, e esses dons são coisas que se sobrepõem. Eu agora mesmo poderia dizer, eu quero ser um homem de negócios, eu quero começar um negócio, eu quero usar os dons que Deus me deu. Eu posso operar no mundo dos negócios até certo nível, mas não chegará nem perto de quando eu estou atrás de um púlpito ou numa mesa, falando para tigres famintos como vocês, pessoal, vocês estão com fome, dá para ver. Então você precisa ter realmente certeza de que você está maximizando aquele dom na área para a qual você foi chamado. Eu tenho um amigo que pastoreia uma igreja, e na sua igreja ele tem um cara, e esse cara começou com uma oficina, ele consertava carros, e o negócio dele explodiu, ele era muito bom. E ele continuou aumentando, acrescentando mais coisas ao negócio. Bem, a mente dele, por ser tão técnica, também o tornou um grande professor da Bíblia. E ele levou meu amigo, que tem uma igreja enorme, o levou para almoçar e disse, quer saber? Eu quero servir melhor a Deus, eu estou cansado de consertar o carro das pessoas, eu não acredito... Sabe, que isso vai edificar o reino de Deus tão eficientemente quanto eu começar a ensinar a Bíblia em tempo integral. E o pastor, muito sábio, disse, não faça isso. Se você fizer, você sairá do chamado de Deus para a sua vida. Sim, você pode ensinar a Bíblia, mas você é muito melhor com carros. Ele disse, seus filhos ficarão desiludidos, sua esposa ficará desanimada, você sofrerá financeiramente. E ele continuou falando, sabe, aquele cara ficou bravo com meu amigo. Deixou a igreja e ele foi para a maior igreja da cidade, era uma cidade enorme, e eles o contrataram como um pastor-professor. Sabe o que aconteceu? Depois de algum tempo, as finanças secaram, a sua esposa começou a ficar desiludida, seus filhos se afastaram de Deus. Ele voltou para almoçar com aquele pastor amigo meu e disse, tudo o que você disse estava certo. Minha esposa está assim, eu estou desanimado. Então, ele renunciou e voltou a consertar carros, certo? Uma noite, ele dormindo, ele teve um sonho e Deus mostrou a ele como diagnosticar um problema num carro com um computador conectado. Agora, estamos voltando aqui vários anos, certo? Ele disse, puxa, eu não entendo muito de computadores, mas eu tenho um amigo que entende. Ele ligou para ele e disse, será que eu posso fazer isso? E o amigo disse, sim, isso aqui eu posso? Pode sim. E ele disse, isso aqui, você trabalharia comigo? Então eles inventaram isso, eles surgiram com essa máquina que é capaz de diagnosticar um problema num carro 4 vezes mais rápido do que qualquer coisa que estava no mercado naquela época, alguns anos atrás. Sabe o que aconteceu? A CarMax estava começando e tinha propriedades em 5 estados e disseram, nós queremos a sua oficina com a sua máquina de diagnóstico em cada uma das nossas concessionárias em 5 estados diferentes. Ele voltou ao meu amigo e disse, pastor, meu chamado é consertar carros. Então, ele tinha habilidade para ensinar a Bíblia, e Deus quer que todos ensinemos a Bíblia.
Mas ele estava usando isso na área errada. Deus tinha chamado ele para ser um mecânico e ter um negócio e dar financeiramente ao reino. Isso não é bonito? Eu amo essa história. Então, o segundo porquê, certo? Vamos ao segundo porquê agora. Por que é importante viver no seu chamado? Perguntamos por que é importante conhecer o chamado agora. Por que é importante viver no chamado? Número 1, você vai ficar satisfeito e pleno. Veja Gálatas 6,4. Prestem muita atenção à sua própria obra. Eu amo isso, a sua própria obra, porque assim você terá a satisfação de um trabalho bem feito. Note isso, satisfação, realização. Sabe o que acontece quando você está no chamado da sua vida? Você exala vida. Você exala energia, sabe? Eu estudei para ser um engenheiro, mas eu tinha pavor de entrar naqueles escritórios da Rockwell International todos os dias. Agora, eu mal posso esperar para me levantar e fazer o que Deus me chamou para fazer. Não vejo a hora de pregar para as pessoas no Brasil, onde estive semana passada. Eu estou animado para ir para o Vietnã e para Singapura no mês que vem. Eu simplesmente fico entusiasmado com isso. Isso cria vida em você quando você está no seu chamado, você entende? Veja o que ele continua dizendo. E você não precisará se comparar com ninguém mais. Bem, isso nos traz a segunda razão pela qual é importante viver no seu chamado. Você não terá inveja do que as outras pessoas fazem. Ok? Eu tenho amigos que são atletas profissionais, eu tenho amigos no mundo dos negócios e todos eles bombam. Eu não os invejo. Eu admiro eles, mas eu não os invejo. Por quê? Porque eu estou muito realizado fazendo o que Deus me chamou para fazer. Não importa qual seja a sua vocação, seu chamado, se for ser uma mãe de 3 filhos em casa, não importa se for ser um homem de negócios ou estar no governo, você nunca vai invejar o que outra pessoa está fazendo em outra arena da vida, se você estiver no seu chamado. É por isso que você quer, é importante viver no seu chamado. Número 3, por que é importante viver no seu chamado? Você é fortalecido, ok? Ouça o que Jesus disse, ele disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, concluir a obra dele. Então, vamos pensar em comida, certo? Ok, pessoal, eu sei que hoje não se faz mais isso, talvez 60 anos atrás fosse comum, mas vamos dizer que estamos cavando valas, ok? Digamos que estou cavando valas para que linhas de esgoto passem pelas casas. Digamos que eu não coma por 7 dias. Você acha que eu teria força para passar 8 horas cavando? Nunca. Nunca. Se eu fosse um jogador de futebol americano e não comesse por 7 dias, o que eu seria capaz? Sei lá, se eu jogasse no ataque, eu teria capacidade de correr ou na defesa. Será que eu teria força para bloquear daquele jeito, com tanta energia? Eu nunca conseguiria. O que o alimento faz nos dá força. Ok, sabe o que mais a comida faz? Nos energiza. Ok, eu sei que muita gente não come certo, e sei que 90% do que temos nos mercados hoje nem mesmo pode ser chamado de alimento. Mas deixa eu te desafiar. Decida que você vai fazer um copo, um suco de espinafre, cenoura, maçã, gengibre e couve. E você bebe aquilo, você ficará cheio de energia. Ok? Porque o alimento te energiza, estar no seu chamado te energiza. Certo? Então veja, Jesus, ele disse: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Olhe para Davi. Davi, em 2 Samuel 11, verso 1, disse: aconteceu na primavera do ano. Na exata época em que os reis saem para a batalha, Davi enviou Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, e destruíram o povo de Amon e cercaram Raabe. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Era o tempo em que os reis deveriam ir para a batalha. Guerra. Davi tinha o título de rei, certo? Mas ele não estava operando como rei. Não estava sendo energizado. Ele não tem força. Ele sai para a varanda, lá está Batseba e temos uma longa história aqui. Certo? Está feito. Ele não tem forças para resistir. Por quê? Porque não está fazendo o que ele foi criado para fazer, seu chamado. Jesus disse: o meu alimento é fazer a vontade, fazer. Você fica energizado ao fazer a vontade. E também Jesus disse concluir a sua obra. Então não é só começar. Muita gente começa, mas se trata de concluir a obra. Jesus concluiu a obra que Deus lhe havia dado para realizar. Agora, quarta razão pela qual é importante viver no seu chamado: você florescerá e será recompensado nesta vida. Rapaz, isso é muito importante. Você florescerá e será recompensado
nesta vida. Sabe, nos anos que eu tenho servido a Deus, eu tenho visto tantos ministros, e eu tenho, sabe, falado mais sobre ministério hoje em dia, porque é a área na qual eu estou envolvido. Tenho visto ministros que são genuinamente chamados para o ministério, mas não estão mais fazendo isso pelo poder e pela graça de Deus. Estão apenas mantendo na sua própria força. Então eles são como Davi, não estão engajados, não têm paixão, não têm energia, não têm vida. Sabe, quando eu era jovem, eu costumava encontrar, sabe, enquanto eu me preparava em meus anos de serviço, eu encontrei ministros que tinham tanta vida. O meu trabalho era dirigir com eles, pegar eles no aeroporto e levá-los para a igreja, e havia, literalmente, ministros que sentavam ali do meu lado e traziam tanta vida àquele carro que eu queria ganhar o mundo quando eu deixava eles no hotel. E havia outros ministros que se assentavam ali e parecia que uma tonelada de peso caía sobre mim. E eu tinha que tomar um banho depois de deixá-los naquele hotel. Qual a diferença aqui? A diferença é que um estava engajado com o seu chamado e o outro agora apenas executava uma ocupação. Ok? Bem, e isso transcende para todas as áreas. Quando estamos ativamente engajados no que Deus nos chamou para fazer, estamos energizados, florescemos e somos recompensados. Eu vejo ministros energizados e recompensados. Sabe, um dos meus melhores amigos, ele é jogador de golfe profissional. Eu chamo ele de irmão mais novo, ele me chama de irmão mais velho. E ele é da Austrália. E o nome dele é Aaron, e eu me lembro, ele veio há cerca de 15 anos aos Estados Unidos para participar, ele participou do PGA Tour. E nos tornamos bons amigos. Ele me ouviu pregar em Phoenix, Arizona. Ele olhou para a mãe dele e disse: esse cara vai ser mais que um amigo para mim. Começamos uma amizade bem próxima. Começamos a conversar por horas no telefone, horas e horas. Deus pôs no meu coração para discipulá-lo. Quando ele jogou aqui na região de Colorado, ele ficava em nossa casa e eu lembro que ele perdeu o torneio, ele teve um ano terrível e ele de fato, naquele ano, era o número 124 na lista geral, e se você fosse 126, você deixava de ser profissional. Então ele estava mal, estava perdendo partidas, e ele perdeu mais uma partida. Eu estava indo ministrar em uma igreja em Oklahoma e depois Las Vegas. Eu disse: por que você não vem comigo? E na primeira igreja em Oklahoma ele foi ministrado, mas na segunda igreja em Las Vegas, era uma conferência, estávamos falando do Espírito Santo, e Deus tocou a vida dele de uma forma profunda naquela conferência. E eu lembro que ele foi impactado, ele ficou com aquela cara de: eu estive na presença de Deus. E eu disse: Deus tocou mesmo você nesse culto, não foi? E ele disse sim. E eu perguntei: ele te disse algo? Ele disse sim, para eu parar de tentar pregar e começar a jogar golfe. Bem, nós fomos jogar golfe algum tempo depois, e ele disse: sabe, John, o que eu estava fazendo? Na época da conferência, você não sabe? Ele disse: eu estava participando dos torneios como algo secundário só para juntar dinheiro. Ele disse: eu estava tentando construir meu ministério. Ele disse: porque eu invejava você. Eu queria fazer o que você estava fazendo. E ele disse: quando eu tive aquele encontro com Deus, ele disse: então eu parei totalmente de tentar construir um ministério e voltei a investir mesmo no golfe. Escute, em 1 ano e meio, ele ganhou o primeiro torneio PGA e se tornou o número 16 no mundo inteiro. E desde então ele ganhou 3 torneios mundiais. Então, quando você está no seu chamado, buscando o seu chamado, o que acontece? Ok, você é recompensado. Aqui, nesta terra, você floresce e é recompensado. Você entende? Muito bem. Quinta razão. Por que é importante viver o seu chamado? Qual a quinta razão? Você será cheio de alegria. Veja, a alegria é muito importante porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é o que nos faz superar as provações, certo? É a força que supera as dificuldades. Bem, se você olhar para o que Paulo disse, ele disse: eu amo vocês, ele disse à igreja de Filipos: eu amo vocês e desejo vê-los, queridos amigos, pois vocês são a minha alegria e a coroa que eu recebo pela minha obra. Paulo está engajado. Ele é chamado para ser um apóstolo para os gentios, e os filipenses certamente são parte dessa igreja de gentios. Ele diz: vocês são minha alegria, minha coroa por aquilo que eu faço. Há algo nessa... há uma satisfação, uma realização, uma alegria quando você faz o que Deus te chamou para fazer, que simplesmente não pode ser comparada com nada. Eu lembro quando eu estava na universidade, eu jogava um campeonato amador de tênis quando eu estava na Universidade de Purdue. E meu sonho era ser um jogador profissional de tênis. E sabe, eu posso dizer hoje, quando eu era jovem eu costumava pensar quão maravilhoso seria jogar em Wimbledon e ganhar.
Hoje isso nem importa para mim, porque o Wimbledon nunca me daria a realização que eu recebo vendo a vida das pessoas mudar, e a razão para ter essa realização é porque eu fui criado para fazer isso. Não para ser um André Agassi, certo? Eu fui criado para ser John Bevere, que prega o Evangelho. É isso que acontece, não invejamos outras pessoas, ficamos satisfeitos, somos recompensados nesse mundo. Então há tantas grandes razões para cumprir nosso chamado. Então, isso nos leva ao terceiro ponto, ok? Por que é importante cumprir o nosso chamado tem mais um aspecto. É que seremos recompensados eternamente. E este é provavelmente o mais importante, e é disso que falaremos na próxima lição.